Com vocês, José Galó. Muito bom dia. Bom dia a todos. Junico e time, parabéns pelos 30 anos. Que venho, no mínimo, mais 30 anos com esse mesmo desempenho e sucesso. Eu conheci o Junico, por incrível que pareça, quando eu fazia parte do conselho lá do Grupo Ultra, né, com o Décio, vocês estavam trabalhando lá, e daí eu comecei a me aproximar e vi o que era Produtar e tudo mais. Nesse período todo, eu tive a oportunidade de trabalhar com todas as grandes empresas, inclusive multinacionais e de consultoria. E o que eu gosto muito da Produtare, que ela é uma empresa simples, objetiva, de resultado, né, e que deixa muito conhecimento nas empresas. Então, eu, sempre que posso, recomendo a Produtare, porque fecha muito com os meus valores também. Simplicidade, objetividade e resultados. Bom, eu não vou contar a história da Renner, eu já deixei há 2 anos lá o Conselho de Administração, mas vou contar mais ou menos o porquê que a gente saiu de 8 lojas para essas 600 e poucas que foram colocadas aqui. Quando eu cheguei na Renner, a Renner estava praticamente muitos problemas financeiros, dificuldade de pagar o salário no final do mês. Fazia 7 anos que ela operava com prejuízo. Os principais executivos já tinham saído, né? Nós estávamos operando uma inflação de 40%, 50% ao mês, 2.600 ao ano, com a coleção errada, com as lojas despadronizadas, né? E com a equipe altamente desmotivada. Bom, o que eu fiz? Tá? Basicamente, a primeira coisa foi uma situação emergencial. A gente estava com uma coleção fora dos padrões, fora de preço, em função de... Não tem tempo aqui para explicar o porquê, mas a gente foi acertando a coleção no primeiro ano. No segundo ano, começou a sobrar dinheiro, nós começamos a acertar as lojas, padronizar as lojas, e só no terceiro ano é que nós fomos chamar os clientes. Por quê? Porque se nós fôssemos chamar o cliente no primeiro e segundo ano, nós decepcionaríamos o cliente, ele não encontraria nem a coleção certa, nem o produto certo. Feito isso tudo, nós paramos, então, para organizar a nossa vida. Como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? Qual é o nosso propósito? Quais são os nossos princípios e valores que vão nos nortear nessa caminhada? Bom, em primeiro lugar, só abrindo um parênteses aqui, né? Aqui se fala muito em indústria, né, Junico? Todos os exemplos. Eu sou um estranho no ninho aqui, é um varejista aqui, certo? Então, eu fico satisfeito de estar aqui ouvindo toda a eficiência, mas fecha parênteses aqui. Então, o que são... Toda empresa tem que ter um propósito, um objetivo, uma visão, seja ela pequena, média ou grande. E tem que ter os seus princípios e valores, né? E quando a gente fala em cultura de uma empresa, a cultura de uma empresa é a prática dos seus princípios e valores. E uma empresa, ela vai se tornar uma empresa competitiva a partir do momento em que esses princípios e valores eles sejam conhecidos por todas as pessoas na empresa, desde o CEO, desde o dono, até o vendedor, até a pessoa que aprova crédito, e que todos passem a se comportar dentro desses princípios e valores e agir desses princípios e valores, né? E vocês vão entender daqui a pouco por que é muito importante que cada um se empodere, inclusive, em relação a esses princípios e valores. E quando se falava assim de princípios e valores, todo princípio de valor, propósito, ele sempre contempla um cliente, pessoas, o cliente. E eu aprendi lá na GV, né,
que marketing é a satisfação do consumidor. E fiquei acreditando nisso. Eu sempre trabalhei no varejo, eu tenho 45 anos de varejo, só trabalhei no varejo. O único dos meus 43 colegas, o único que estava no varejo fui eu. Porque o varejo sempre foi considerado uma empresa, uma categoria de segundo nível. Tá? Os meus colegas queriam ou trabalhar no sistema financeiro, ou queriam ser trainees de Procter & Gamble, de empresas multinacionais, de Unilever, etc. e tal. Bom, e quando chegou a vez de nós lá na Renner, né, eu disse assim, pô, estamos falando de cliente, satisfação, pô, acho que a gente tem que criar uma coisa diferente. Né? Eu acho que satisfação é mais ou menos a mesma coisa que qualidade. Vai chegar um dia que qualidade vai ser obrigação. Ninguém vai conseguir competir se não tem qualidade. E satisfação também não vai. Vai chegar um ponto em que ou você satisfaz o cliente ou você cai fora, né, do mercado. Vamos fazer algo mais. O que nós podemos fazer? Então, se criou, até porque existem algumas definições de marketing. Diz que marketing é um processo de igualação, onde você dá ao cliente o que ele quer. Então, para nós não vai ser suficiente isso, certo? Nós vamos querer dar mais ao cliente do que ele quer. Nós vamos querer surpreendê-lo. E, a partir daí, é que surgiu o conceito do encantamento. Né? Encantamento é superar as expectativas do consumidor. É conhecer o consumidor tão profundamente que você vai dar a ele mais do que ele quer, vai encantá-lo. Isso tudo desencadeou um processo de fazer, então, primeiro, óbvio, nós estávamos, na ocasião, já reforçando a equipe de gestão e tudo mais, mas isso vai passar a ser o norteador de todas as nossas ações, toda a nossa área de treinamento, de educação corporativa, e nós vamos querer o quê? Que a área de compras tenha a melhor coleção do mercado, que a área de engenharia construa e arquitetura construa as melhores lojas, que o nosso sistema de crediário seja o mais rápido, que as nossas lojas tenham o melhor layout, que o nosso atendimento seja o mais simpático, que sejam pessoas com sorriso, pessoas apaixonadas pelo varejo, que a música das nossas lojas seja a melhor, que os nossos provadores sejam os melhores, que as nossas vitrines encantem. Você percebe que, quando você tem um propósito, tá, esse propósito ele tem que descer e contaminar, né, no bom sentido, assim, todas as empresas. E assim se passou, né, toda a nossa fase de treinamentos e tudo mais, né, foi direcionado para isso. Isso não é fácil, tá? Não é fácil, porque você tem que mudar o comportamento das pessoas, o mindset das pessoas. Tá? Só para vocês terem uma ideia, chegou num momento assim que a gente gostaria, né, que os nossos clientes, quando entrassem na loja, fossem saudados com um bom dia, boa tarde. Nós levamos mais ou menos um ano para conseguir isso, porque nós descobrimos que os nossos colaboradores não diziam nem bom dia, nem boa tarde, nem na casa deles. Tá? Então, como é que você vai conseguir... Tá? Bom, daí a coisa começou a andar, e quando eu inaugurava lojas, tá, na época participava de todas as inaugurações, a primeira coisa, eu ia lá, o presidente da empresa ia lá, e 1 hora falava dos princípios e valores, uma empresa ética, uma empresa justa, uma empresa profissional, uma empresa que não faz diferenças, uma empresa que aqui só cresce quem é competente, não tem questão de nepotismo, nós somos uma empresa austera, nós somos uma empresa ética, nós aceitamos erros, desde que os erros resultem em aprendizado, né? E nós queremos que vocês sejam donos do negócio. Nós queremos que cada um de vocês se comporte como dono do negócio. Tá? Vendedor, comprador, arquiteto, etc. e tal. 2 anos depois disso tudo, 1996,
Bom, e aí, no final, eu dizia assim, ó, tem mais o seguinte, eu estou aqui para empoderar vocês. É o seguinte, ó, se a Renner causou um problema para o seu colaborador, para um cliente, vocês estão autorizados a pegar o dinheiro do caixa da empresa e resolver o problema. A minha auditoria ficava de cabelo em pé, Junico. Você sabe quantos problemas a gente teve? Nenhum. Porque a gente tem que confiar nas pessoas. Certo? A gente tem que confiar nas pessoas. Muitas empresas, tá, não confiam nas pessoas. Inclusive, vocês que entram nos meandros e nos processos, provavelmente vocês vão discutir, ver vários relatórios e tudo mais, que não são relatórios de gestão, que são relatórios de desconfiança, de complexidade. Tá? Bom, e aí, em 96, entrou numa nossa... Todas as empresas, tá, eu aprecio muito varejo, conheço muito varejo, inclusive do mundo, sempre viajei muito. As grandes empresas que eu admiro, a Nordstrom americana, a IKEA de móveis, a Costco americana, a Aldi alemã, a própria Apple, o próprio Walmart, sempre tem uma história icônica que é uma história assim icônica que explica para todo mundo qual é o princípio, qual é o valor. Então, em 1996 entrou na nossa loja de Guatemi aqui de Porto Alegre uma cliente que foi buscar um smoking que tinha do marido que tinha deixado para ajustar, 96. Quando o supervisor pegou o recibo, ele olhou e viu, pô, a senhora deixou isso aqui em 92? Sim, qual é o problema? Eu quero um smoking do meu marido. Né? Havia um problema assim, primeiro, o smoking não estava lá. Segundo, não vendíamos mais smoking. O supervisor saiu, pegou o dinheiro do caixa, foi para a concorrência e comprou um smoking e deixou para a senhora. Eu só fiquei sabendo disso uma semana e meia, 2 depois. Era a época que nós economizávamos cafezinho, clips e tudo que vocês possam imaginar. Né? Aí chamei o Nilson, né, que foi que fez isso tudo, que depois fez uma carreira brilhante na Renner. Eu tive a oportunidade de escrever um livro, O Poder do Encantamento. Ele, inclusive, dá um depoimento nisso tudo. E eles, pô, você é demitido. Eu acho que, Nilson, isso é verdade? É verdade, sim. Parabéns, está começando a funcionar o encantamento. Escreva essa história de encantamento, por favor. Essa história de encantamento eu vou mandar para todas as lojas. Na época a gente tinha 22, 23 lojas. E vamos pedir que cada colaborador nosso escreva uma história de encantamento e nós vamos escolher as melhores e nós vamos reconhecer. Porque quando você implanta uma cultura, além do treinamento, você tem que ter rituais de reconhecimento, reconhecer os heróis. O herói não é o presidente da empresa. O herói são todas as pessoas, a pessoa da linha de frente, a pessoa da linha de montagem. Esses são os heróis das companhias. Bom, resultado, começamos a fazer isso. Tá? Quando eu saí da Renner, nós tínhamos mais ou menos... quantas histórias de encantamentos escritas você acha que a gente tinha? Não se preocupe em acertar. Quantas? Milhares. 800 mil, hoje tem 1 milhão. Tá? Então, veja bem, uma cultura, tá? Uma cultura, ela precisa, para ser resiliente, precisa de muita coisa. Bom, e assim fomos andando, tá? Começamos a crescer. Não tenho tempo aqui para contar a história de crescimento, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, a gente tinha 8 lojas, a nossa concorrente principal, que começa com C e acaba com A, ela na época tinha 34. Hoje a Renner vende o dobro. E em 92, quando eu entrei, a Renner valia 918 mil dólares, nem $1 milhão. A Renner chegou a valer 6 bilhões de dólares. Hoje ela vale 3,5 por aí, porque realmente o mercado caiu bastante. Né? Significa que quem tivesse colocado lá $1.000 teria 6 milhões de dólares. Né? Então, o Brasil também
tem umas historinhas meio interessantes, né? Não é só lá nos Estados Unidos. Muito bem. E aí começamos a crescer, foi indo, e passamos por várias transformações. Nós éramos uma empresa familiar, a família Renner tinha o controle, aí, estrategicamente, a família resolveu vender, nós fomos comprados por uma empresa americana, a JCPenney, uma empresa americana. Então, passamos a ter um outro ciclo. Aí a JCPenney vendeu e nós criamos a primeira corporation brasileira. Tá? O que é uma corporation? É uma empresa sem dono. A Renner hoje é uma empresa sem dono. Tá? E depois disso, nós tivemos o próximo ciclo, que foi o ciclo do Fast Retail. Nós fazíamos 4 coleções por ano, apareceu o Zara e o Uniqlo e tal, que faziam 9 coleções. Nós tivemos que fazer uma grande transformação na empresa. O Henry, diretor de compras, até um tempo atrás, participou disso. Vocês imaginem o que é uma empresa que tem 4 coleções por ano, onde você tem um departamento de compras acomodado é um termo forte, há 4 coleções, os fornecedores, e você dá uma reviravolta de você passar a ser 8 ou 9 coleções. Hoje a Renner, em 40% da coleção, ela chega a fazer 20 coleções por ano. Uma adaptação. Então, foi o ciclo do Fast Retail. E, finalmente, nós então entramos no momento digital, que foi deixamos de ser analógicos e passamos a ser digitais. Então, é muito importante, as empresas passam por transformações, certo? A coisa não é estática. Então, o grande desafio da gestão, principalmente dos líderes, é preparar as pessoas para essas transformações. Tá? Porque essas transformações elas não podem ser ocasionais, não podem ser acidentais. Não adianta fazer uma convenção e dizer assim, a partir de hoje nós vamos ser uma outra empresa, nós queremos ser uma empresa digital. Não é. Então, nós sempre preparamos assim, bom, quando ia ser vendida para a JCPenney, vai ser uma outra companhia, nós vamos ter um sócio americano, vai aparecer oportunidades para a gente vai buscar tecnologia. Aí o sócio americano foi embora, aí criamos a corporation. Agora, né, agora nós vamos ter mais liberdade, né? Nós podemos crescer mais. Né? Então, você remotiva a sua equipe. Né? Chegou a hora dessa transformação nas coleções. Pô, gente, ou nós damos um jeito de fazer 9 coleções por ano, ou vamos morrer. Qual é a escolha nossa aqui? Certo? Então, o que nós vamos fazer? Então, sempre se preparava, não é? Com um ano de antecedência. Não é? Quando nós fomos fazer essa transformação de coleções de 8 para lá, né? Eu cheguei, nós vamos ter que ser uma empresa simples, senão não vamos conseguir. Tá? Aí eu me olhei no espelho e falei, vem cá, Galó, você é um cara simples ou um cara complexo? Eu sou um cara complexo. Então, trata de ser coerente, tá? Vai ser simples, depois vai vender a simplicidade para a sua equipe. Aí eu passei por uma experiência que pode ser útil para muitos de vocês. Tá? Eu li um livro muito interessante sobre simplicidade, incrivelmente simples, tá? Que, inclusive, tem muito a ver com a Apple, o processo de decisão da Apple, que é uma empresa extremamente simples. Né? E 2 grandes lições. Primeiro, é muito mais difícil ser simples do que ser complexo. E, segundo, foco não é o que você tem que fazer, é o que você tem que deixar de fazer. Certo? Nós saímos a querer fazer muita coisa, tá? E desperdiçamos energia, desperdiçamos tempo, nos frustramos. Eu era um cara que saía de lá da Renner todo dia às 8 horas, levava trabalho para casa, não fiz isso, não fiz aquilo e tal. Sentei com a minha secretária, peguei a agenda do ano anterior, isso aqui eu não vou mais fazer, isso aqui eu não vou mais fazer, isso aqui eu não vou mais fazer. Liberei uma série de coisas, passei mais tempo, eu comecei a me concentrar mais no que eu tinha que fazer e comecei a fazer mais feliz. Fizemos as leis da simplicidade.
Tá? Criamos as leis da simplicidade. Primeiro, você não tenha nada que o cliente não queira pagar. Né? Segundo, pergunte muito para quê, para quê, para quê. Né? Vai fazer isso, mas para quê? Por quê? Para quê? Né? Enfim, então são as 5 leis da simplicidade. Aí nós fomos para a simplicidade. Fizemos aí sim, nesse processo de transformação, a gente visitava empresas mais simples, os principais executivos, porque as transformações elas acontecem no núcleo. Tá? Hoje eu até saindo daqui, eu vou fazer uma palestra sobre Skin in the Game, que é o tema ali que está acontecendo no Caldeira, e o Nassim Taleb, que tem um livro que fala sobre a fragilidade, etc. e tal. No momento ele fala assim, a sociedade, tá, ela é transformada por 5 ou 10% da sociedade, que são pessoas que fazem a transformação. Isso se aplica exatamente às empresas. Tá? A transformação de uma empresa ela não acontece se a cabeça da empresa não patrocinar e não preparar a empresa para isso. Não vai dar certo. Digital é um belo exemplo. Quando começou a aparecer o digital, né, onde é que controla meu tempo aqui? Tem alguém que puxa uma cordinha aqui? Eu vou para cá aqui. Tenho mais 3 minutos. Quando nós fomos fazer a transformação digital, né, eu comecei a dizer, gente, vamos nos interessar. Começamos a viajar para o exterior, começamos a ler coisas, começamos a visitar empresas. E o que aconteceu? Né? As áreas começaram a digitalizar a companhia. TI começou a digitalizar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o CEO chegou e falou, para tudo, ninguém mais faz nada. Não, para lá. Você vive falando para a gente aqui que a gente precisa ser inovador, que a gente precisa correr risco. Agora, para tudo. O que nós fizemos? Nós fizemos uma avaliação do dia do cliente para achar as dores do cliente. E aí achamos 76 dores. Por incrível que pareça, Junico, 44 delas não tinha nada a ver com o digital. Era coisa que não estava fazendo mal e a gente não estava. Bom, aí criamos 3 grandes projetos estruturantes. O projeto do ponto de venda, que passa a ser ponto de venda e e-commerce, que passa a ser assim, o cliente vai comprar onde ele quiser, quando ele quiser, quanto ele quiser. O projeto que vocês estão participando lá na Renner, que é o supply chain, desde a elaboração dos pedidos até a controle da qualidade e tudo mais. E o terceiro, dados, o uso de dados. Bom, aí eu chamei todos os que estavam brabos, né? Assim, agora cada um vai, a liderança de cada um desses projetos estruturantes vai caber um diretor, e vocês vão encaixar e vão se satisfazer e vão botar a criatividade nesses projetos. Quer dizer, você não consegue digitalizar uma companhia aos pedaços. Uma companhia é um ser orgânico, não é? Onde o processo de digitalização ele atinge a área de pessoas, ele atinge a área de crédito, ele atinge a área de produção, no caso nosso não de produção, mas de logística, etc. e tal. Não dá. Então, de novo, ou o grande maestro é o CEO ou é o dono da empresa, tá? Auxiliado pelo seu C-level. Né? Ele é o responsável pelas grandes transformações, senão a coisa não dá certo. Viu vocês falando coisas maravilhosas aqui, certo? Eu imagino, desculpe, talvez eu esteja errado, muitas vezes a Produtari chega com as ideias, com o que tem que fazer, e a coisa não anda, porque faltou patrocinador, certo? Patrocinador. E aí a coisa não anda. E aí a companhia deixa de ser competitiva, a companhia não aproveita a coisa assim, não aproveita o que fazer, e daqui a pouco alguns vão dizer, pô, a Produtari não deu certo. Não deu certo foi você, cara, não a Produtari. Não? Então, a coisa foi evoluindo.
Realmente, tudo acontece através de pessoas, né? Todas as transformações, todos os nossos orçamentos, por exemplo, os nossos orçamentos assim eram orçamentos que começavam nas lojas, cada loja fazia o seu orçamento, o regional acertava o orçamento da região, o gerente geral da macro-região acertava, chegava a ser um número. A companhia Compras fazia todo o seu orçamento, marca a marca, e a diretoria, somos uma empresa de capital aberto, fazia as expectativas do mercado. Sentávamos na mesa os três, conversávamos, ajustávamos o nível de acerto. O nível de acerto de orçamento sempre era muito grande. Pô, qual era o segredo? Bola de cristal? Palpite de economista? Não. Era o que a gente fazia internamente. É acreditar nas pessoas. Tá? As pessoas têm um potencial muito grande. Tá? As pessoas têm um potencial muito grande. Eu diria para vocês o seguinte, bom, quando a gente nasce com potencial, certo? Infelizmente, 90% das pessoas passam por essa vida e só usam 10% do potencial. Então, a vida dessas pessoas... E o uso do potencial, ele está diretamente relacionado à felicidade de realização. Certo? Então, se 90% passam tendo uma felicidade medíocre nessa vida, porque passam por aqui sem aproveitar o seu potencial. Então, cabe, se vocês perguntassem qual é o pessoal da área de pessoas, né? Sempre quer fazer o perfil do que faz cada... Quais são as competências do diretor comercial, quais são as pessoas disso. Bom, minha missão aqui é só uma, é fazer com que 22 mil pessoas aproveitem o máximo possível o seu potencial. Tá? E dar liberdade para que isso aconteça, certo? Então, eu acho que essa é a nossa grande missão. E assim, todas as dificuldades que a gente passou por crise, passou, inflação, tudo mais, passou a crise de 2008, pô, o Brasil quase quebrou, não é? Dificuldades violentas de mercado. Como é que a gente enfrentava isso? A gente enfrentava isso reunindo o time. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Eu tenho certeza que o CEO, que o dono da empresa, ele até sabe, acho que vamos fazer isso, isso, isso. Meu caro presidente, o dono da empresa, seja humilde. Tá? Não crie uma reunião para dizer assim, ó, nós vamos fazer isso, 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 isso. Entra na reunião, pô, estamos com um problema, o que vocês acham? Certo? Vocês vão ver que a ideia de vocês ela vai ser enriquecida, ela vai ser melhorada, e mais importante de tudo, a ideia que surgir, ela foi construída pelo time, não por você, líder. Como consequência, as pessoas vão dar sangue, suor e lágrimas para que a ideia aconteça. Então, acabou o meu tempo, é a minha visão de gestão, né? E foi assim que nós saímos, então, das 6 para as 600, para as 22 mil pessoas. Enfim, a Renner continua. Hoje ela fatura aproximadamente 18 bilhões, líquido deve ser uns 15, 15,5 por aí. Ela fatura o dobro do que o principal concorrente, aquele das 34 lojas. Tá? Ganhamos muito share. E estamos aí, agora tem que continuar com os novos desafios. E, enfim, mas eu acho que cabe a todos nós, tá? Fazer com que as nossas pessoas não olhem para as pessoas como uma pessoa que faz 100 peças, 200 peças, 300 peças. Olhe como uma pessoa que tem cérebro, que tem ideias e que pode contribuir para você. E você deve motivá-los e você deve achar formas, como o próprio Daniel aqui citou vários, reconhecimento, etc. e tal. Então, pessoal, fazendo isso, eu acho que a gente vai ter empresas mais felizes, pessoas mais felizes, e, afinal de contas, eu acho que a gente veio para essa vida para ser feliz. Muito obrigado.
A salva de palmas. Muito obrigada por dividir conosco a sua experiência.